Olá, boa noite. Iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs. Aguardando minha parceira hoje, Rosane Bonessi, entrar para que a gente possa começar esse bate-papo. Ainda não está sabendo dessa live? Vai convidando. Olá, minha colega. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Boa noite. Boa noite, tudo certo nesse domingão aí, começando a semana quente já por aqui, né? Exatamente. Então, vamos saudando os nossos amigos aí que estão nos acompanhando nessas nossas lives, né? Às quartas-feiras e aos domingos. E o tema de hoje tem tudo a ver com o início da semana, né? Tem tudo a ver com o início da semana. Eu estava dando uma olhada no nosso material aqui, né? E a gente vai falar sobre o inesperado. Pois é, né? Lembrando as pessoas que estão começando a nos acompanhar aqui, que nas lives da Academia de Líderes 3Fs, a gente sempre se preocupa que você aqui aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. E o tema que nós escolhemos para conversar nesse domingo, que tem tudo a ver com liderança, tem tudo a ver com domingo, é como preparar sua equipe para o inesperado e gerar bons resultados em meio à imprevisibilidade, né? Mas eu fico pensando, né? Será que algum dia as coisas foram previsíveis, Pois Rosane? olha, você sabe que enquanto eu estava dando uma olhada no nosso material, eu pensei isso, né? Digo, nada mais certo do que a mudança, né? Pois é, não tem a menor dúvida, né? Então, Aliás, tem um ditado tibetano que diz assim, né? Do budismo tibetano, que diz assim: a única certeza que nós temos é que tudo vai acabar um dia, mas você não presta atenção nisso, senão você não fazia nada. bem isso, bem isso, bem isso, né? E aí, muitas vezes, a gente encontra, né, Vitor, pessoas no nosso caminho que às vezes parece que são tão resistentes a isso. Isso, Parece que querem que exatamente. as coisas continuem lá do jeito que era lá atrás, como se aquilo ainda fosse garantir o sucesso das suas vidas, né? Na organização, na sua vida Exatamente. pessoal, porque uma coisa acaba levando a outra, né? Então, o quanto a gente tem que estar preparado para isso, preparado e muitas vezes eu acho que até construindo uma mudança, né, Vitor? Porque eu acho que a mudança também tem muito da nossa construção, tem muito da Sem nossa dúvida. mentalidade, do nosso olhar, porque senão a gente não sai do lugar. Como diz o nosso parceiro, né, na Academia de Líderes 3Fs, o Omar Gunning, que hoje não está conosco, não pôde estar conosco, como ele costuma dizer, né? Se você fizer, como ele costuma dizer, perdão, ele costuma dizer, se você fizer tudo igual, o teu carrinho de compra vai ficando cada vez mais vazio, né? Olha, você Mas diga sabe que eu lá, me o preocupo. que que, o que significa para você se preparar para o inesperado, Rosane? Eu acho que primeiro de tudo, Vitor, preparar para o inesperado, eu acho que é mudança de mentalidade, É, né? né? Eu acho que a gente está antenado com as coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que a gente começar a criar essa mentalidade não só na gente, mas também no nosso time. Porque Isso, ninguém estava esperando, por exemplo, a pandemia, né? Semana passada, no domingo, a gente falou na live isso, também um pouco sobre mudança e falamos sobre isso. isso, E a gente percebeu que enquanto, né, olhando por um outro ângulo, não pelo ângulo da saúde aí, né, e de todas as consequências, enquanto algumas empresas fecharam, outras nasceram, né? isso, Outras necessidades foram atendidas, outras oportunidades foram criadas e outros modelos de negócios surgiram. Enquanto isso. outros, né? Enquanto aqueles, vamos dizer assim, quando fala de inesperado, quando fala de mudança, vem muito à minha mente as escolas de datilografia, né? O Aham, quanto as pessoas lá atrás, quando surgiram os computadores, não, porque não vai, isso aí não vai dar certo, isso aí não, tal, tal, tal. Então, assim, quantos as pessoas ficaram com essa mentalidade? Então, a gente passa aí por uma mudança de mentalidade, eu acho que tem que ter esse olhar para adaptabilidade, né? Nada do que foi será, tem que ter aquele viés de resiliência e tem que ter um pensamento crítico, né? Para ver o que aproveitar, como contribuir e tá sempre, eu acho que nesse trabalho, eu acho que acho não, eu acredito que é o movimento do sempre alerta, sabe, Vitor? isso.
exatamente, porque, na verdade, hoje é muito dinâmico, né? E tudo pode acontecer muito rapidamente. Muito rapidamente. E concordo com você em gênero, número e grau, que é uma questão de mindset, porque eu já participei de algumas convenções de vendas, cujo objetivo era justamente discutir a questão do mindset, porque, por exemplo, a empresa estava lançando um produto novo. Uma vez eu participei de um evento que a empresa em questão tinha um produto premium, tinha um produto mais barato, digamos assim. E ela lançou um produto intermediário, né? E o objetivo da gente conversar naquela convenção de vendas era porque a recepção da equipe de vendas foi muito negativa. Foi alguma coisa do tipo, ai meu Deus, mais um produto para a gente vender. Então, assim, sem perceber a oportunidade de ter mais um produto, de ter mais uma ferramenta para... Então, eu entendo Para que outros você clientes, está... né, Vitor? Exatamente. Eu acho que você está coberto de razão dessa questão do mindset, né? Agora, por que será que a gente defende tanto na Academia de Líderes 3Fs a importância de estar preparado para o inesperado? Cara, eu acho que se a gente não olhar para isso, né, teremos crises econômicas. Se a gente assistir qualquer noticiário, ou aqui, ou na Argentina, ou na Europa, ou em qualquer lugar, a gente vai ver que as economias estão se movimentando e se movimentam a todo tempo. Dependendo do teu negócio, você vai ter influência daquilo que acontece lá fora diretamente no teu negócio por conta de matéria-prima, por conta de mão de obra, por conta de produto, de serviço e tal. Então, se a gente não tiver preparado para isso, se a gente não tiver preparado para mudanças tecnológicas, né? Como a gente vem falando, a própria questão da inteligência artificial, né, Vitor? A gente vem Perfeito. discutindo, né, que os robôs venham para ajudar o ser humano e não para tomar o lugar dele. Mas Isso. tem diversas maneiras de você poder olhar isso. É. Né? E também os desafios de mercado, acho que eles são muito mais recorrentes na situação que a gente está. Então não tem como você não estar preparado. É por isso que eu te digo, nós criarmos uma mentalidade do sempre alerta. Né? A gente Isso. preparar o nosso time o tempo todo. E preparar o nosso Isso. time o tempo todo é aquilo que a gente, né, fala bastante na academia. O quanto você faz um benchmarking em outras empresas, não necessariamente do mesmo segmento, né? Poxa, todos nós temos algum conhecido, algum parente e tal, que trabalha numa outra empresa do segmento X, Y, Z. Eu acho que as pessoas precisam ser mais estratégicas nas suas conexões para pensar Isso. nisso. Né? Como é que Exatamente. vocês lá estão, né, desvendando tal situação? Como é que vocês estão fazendo? E eu acho que trazer isso para dentro da organização, criar esses cenários, eu acho que trazer as pessoas para esse novo olhar. Né? É claro que isso também vem de encontro com o perfil e inovação. Né? Porque se o cara pensa que vai dar tempo de ele pensar, dele criar inovação em todos os seus processos, ele já está perdido, ele já está atrasado, né? Então é muito uma mentalidade, eu acho que é a mentalidade do sempre alerta, por aí. E é interessante que a gente sempre fala, né, nos nossos 3 pilares, né, da forma, da força, da flexibilidade, e daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho de cada um desses componentes Sim. Em relação a esse tema em específico, o quanto eles podem contribuir, mas é muito do mindset do líder, por quê? Porque hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, todo mundo volta à sua rotina. São diversos resultados a serem entregues, são diversos resultados que são cobrados, demandados, Sim. São detalhes, são, assim, às vezes questões que são até irrelevantes, mas que ficam na pauta das organizações. E, gente, hoje é 16 de junho, o primeiro semestre já está indo embora. Já foi. E aí você está nessa rotina, nesse piloto automático, e você realmente, muitas vezes, é pego de surpresa e não está preparado para o inesperado. Esse é o ponto crucial. E quanto é importante, como a Rosane acabou de falar, e acho que mais uma vez você foi super assertiva, Rô,
é fundamental esse mindset, porque eu, enquanto líder, ok, estou lá olhando a minha equipe, estou lá gerando os resultados junto com a minha equipe, cobrando resultados, mas se eu ficar preso só nisso, O eu negócio não vou acontece. ficar estagnado, né? E aí É. tem aquela objeção de sempre, né? Puxa, eu não tenho tempo ou recursos para lidar com o inesperado. O que a gente pode falar para essa pessoa que não tem tempo? O que a gente acredita na Academia de Líderes 3Fs, Rô? Olha, ser líder é trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? A todo Ótimo. momento. O tempo, ele não vai sobrar. É, O tempo é uma questão de prioridade que você precisa organizar, né? Você precisa fazer a gestão das suas prioridades e dentro disso tudo, o Omar fala bastante aqui na própria questão da ambidestria, que a gente já falou isso, na semana passada, né? É um olho no presente e um olho lá no futuro. E aí, isso. Vitor, enquanto você falava aqui, me veio à mente a importância de, mesmo a gente falando em mudanças, mesmo a gente falando em não saber o que vem pela frente do inesperado, de a gente ter processos definidos, né? De a Perfeito. gente, porque se a gente não tiver processos definidos, descritos, organizados, fica muito pior. As coisas vão mudar e as pessoas às vezes não têm nem a quem recorrer, né? Então a Isso, gente precisa, tempo não vai sobrar, Vitor, né? Mas eu acho que isso. dentro daquilo que a gente se organiza, dentro do nosso time, a gente precisa criar uma rotina, né? Uma rotina de uma reunião, talvez quinzenal com o seu time, né? Para pensar em novos cenários, para pensar em novas oportunidades, para enxergar um pouquinho daquilo que está acontecendo no mundo, né? Eu vim semana passada aí de uma semana de treinamento e eu falava muito isso para eles, o quanto as empresas, né, mais visionárias estão promovendo rodas de conversa sobre determinados temas que às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas será? Vamos lá, a gente precisa ajudar as pessoas a abrir a sua mente, né? A enxergar um pouquinho além daquilo que os olhos conseguem ver, É, né? Criar cenários, trazer possibilidades, se abrir para a criatividade, que você também sempre traz tão bem isso, né? Que a é. criatividade é algo que a gente pode ensinar para as pessoas. Isso, Para lidar com exatamente. né? Para lidar com o inesperado, a gente não tem uma fórmula, porque a gente não É, sabe o que vem, né? Mas eu acho que como a gente pode se preparar para, existem diversas maneiras para a gente dar conta disso. Tempo não vai sobrar. Se você está é, esperando sobrar tempo, não vai. E os recursos, muitas vezes, né, Vitor? Os recursos, eles estão dentro de casa. é, O sem principal dúvida. recurso, o principal recurso você já tem, que são as pessoas que estão aí dentro, né? Eu acredito É, muito que se você trabalhar a sua mentalidade, trabalhar a mentalidade do seu time, você já tem meio caminho andado aí. é. Isso me lembra de duas coisas muito interessantes. Primeiro, de um gestor com o qual eu trabalhei, que ele sempre dizia assim, olha, se você tiver alguma sugestão, alguma informação, não se preocupe em ficar avaliando se ela é importante ou relevante, traz para cá, deixa que eu vejo se é importante ou relevante, mas pode trazer e deixa que eu vejo isso, né? E outra questão fundamental também, que é mais recente, é que quando se começou a falar nas organizações das questões de inovação e mudança, começou-se muito a criar estruturas fora da organização para tratar do tema inovação. Uhum. E às vezes até com outros CNPJ, às vezes até incubadas nas incubadoras das instituições de ensino e tudo Apartadas do mais, negócio, né? e percebeu-se hoje que Tem que ser. isso não está certo. Tem que estar certo justamente para despertar o mindset. E aí, até por isso, já emendam uma outra pergunta que eu acho que é interessante a gente debater, né? Como é que a gente pode preparar a nossa equipe para situações que ela nem imagina? Será que tem alguma forma de fazer isso? Vitor, a gente discutir essa cultura do aprendizado, eu acho que é algo extremamente importante, né? Uma cultura de aprendizado contínuo, aliado aí à flexibilidade, né? Aliado à capacidade de adaptação em quaisquer que sejam as situações, eu acho que isso é fundamental. Nós também falamos muito dentro da academia, tanto eu quanto você e o Omar, a questão do lifelong learning, né? Até quando Isso, nós teremos que estudar, né? E a gente vai ter que estudar cada vez mais. Eu acho que a gente isso. trazer para dentro da organização essa cultura, né? E olha, isso pode ser de maneira prática, Vitor, né? Às vezes as pessoas perguntam: "Ah, mas como é que a gente vai fazer?" Porque parece algo tão
Gente, de repente eu posso trazer para o meu time um texto bacana que eu li, alguma coisa de uma revista da área do nosso negócio, da área de negócios, que foi interessante. Compartilhe com as pessoas. De repente Isso, tem né? gente no nosso time que nunca leu nada. E talvez a Uhum. pessoa vai ler e vai ter ali um, né? Ah, mas será que é Insight, né? só? Isso! Daqui a pouco você responsabiliza alguém do seu time. Olha, na semana que vem, quem vai trazer o texto para a nossa leitura, para a nossa reunião de alinhamento semanal, pode ser você. Na outra Uhum. semana é o ciclano, na outra é o beltrano. Você começa devagarzinho, né? Fazer com que as pessoas comecem a pensar nessa cultura do aprendizado. Não é aquela coisa goela abaixo, porque aí eu acho que quando as pessoas que estão num time com viés aí de inovação, né? Eu acho que elas têm que ter essa sensibilidade para começar a pensar, cara, eu tenho que fazer. É, Ou eu faço. Né? é, Você tem traz essa questão da inovação, né? O quanto isso deixa de ser um departamento dentro das isso, organizações, né? E o quanto isso acaba trabalhando junto com a cultura, como se é, fizesse parte da cultura do negócio. Então, alguém lá da portaria vai ter um viés olhando, vai ter um olhar naquilo que ele faz pensando em inovação. é, Aquela pessoa que está lá na recepção vai pensar na inovação, né? Não é só um engenheiro de projeto ou a pessoa que está lá num cargo de gestão. É a gente começar pelo simples, né? Tá aí a dica simples que eu dei, né? Você, é, de repente, trazer para o seu time é um livro, ninguém vai ler, mas ok, vamos fatiar esse livro. Vamos trazer um isso. capítulo que, de repente, tenha uma linguagem mais fácil, que a gente possa dar para as pessoas do nível cultural um pouco, né, um pouco menor aqui dentro, para discutir e tal. Eu acredito que a gente comece a discutir e a criar essa cultura de desenvolvimento. Passa por aí, É, né? às vezes as pessoas têm um paradigma em termos da inovação, Sim, e eu gosto muito de uma definição que simplifica tudo, que diz o seguinte: o que é inovação? Inovação é algo importante e novo para alguém. sim, Então, não interessa se não tem tecnologia sim. envolvido, não interessa se é cópia importante, interessante, não interessa. Interessa se você está fazendo isso pela primeira vez naquele lugar e isso está sendo importante, está inovando. É Né? isso aí. Inovação é algo novo e importante para Para alguém. alguém. E É a isso aí. inovação tem que gerar resultado, É né? isso aí. Porque fica aquela história de porque me falta isso, me falta aquilo, porque Sempre vai faltar, né? se eu tivesse um computador novo, eu conseguia não sei o que lá, tal, tal, tal. Sim, pode ser até que seja realidade, mas tem que ter esse mindset. E aí eu acho que é interessante a gente linkar, né? Porque aqui na Academia de Líderes a gente sempre fala dos três pilares, né? Da Sim, forma, da força e da flexibilidade. Eu acho que seria interessante a gente linkar as estratégias e ferramentas para preparar a sua equipe de acordo com esses pilares da Academia de Líderes 3Fs. isso Então, aí. nós fizemos a nossa liçãozinha de Tá casa, aqui, né, tá Rô? Preparamos tudo isso aqui. daqui. Então, eu vou chamar o primeiro aqui e a gente fala sobre ele, que é a Isso. forma, né? Então, o primeiro pilar da Academia de Líderes é a forma. E a gente diz aqui, em relação ao tema de hoje, estabelecer processos claros, que você já falava um tempinho atrás, Sim, e comunicação eficaz para garantir que todos na equipe saibam como responder em situações de crise. excelente. E olha, a comunicação tem que ser clara para as pessoas responder não só nas situações de crise. É importante a gente trabalhar essa questão da comunicação a todo momento, né? Porque se Exatamente, for só na situação de crise, talvez seja muito mais difícil para o time de conseguir ter ideia, né, do como fazer, do como proceder em relação àquilo. Então, tá é, aqui. Mas, assim, é claro que a comunicação, eu digo assim, ó, se o corpo humano, se a empresa fosse o corpo humano, o sangue seria a comunicação da empresa, é, né? Tire o sangue de exatamente, um corpo humano para você ver o que acontece. Não vai dar, exatamente, né? E a comunicação tá ali o tempo todo e você precisa aprender a lidar com ela. Então, estabelecer processos claros de comunicação. E aí, Vitor, cabe a gente lembrar que uma comunicação clara não é aquela cheia de informações, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas falta. Não, gente, é uma comunicação clara, é a gente ter clareza, ter transparência naquilo que a gente vai comunicar para aquela pessoa que está ali. O quão ela precisa saber, o quanto daquilo, né, daquilo que a isso, gente está fazendo é importante para ela.
ao longo dos anos, a gente vem falando da visão do todo. E algumas pessoas, né, algumas organizações se atropelam. E às vezes você derrama em cima da pessoa tanta informação que você acaba engessando, ela não sabe nem o que faz com tudo aquilo. Né? Então, aqui dentro da forma, a gente traz a ideia de processos claros de uma comunicação eficaz. Nós aqui, né, Vitor, já falamos algumas vezes, nós defendemos o simples. O simples bem feito dá um baita resultado. Eu estava, agora de tarde, estava fazendo uma leitura e veio um insight, né? Vou fazer uma palestra essa semana numa empresa, e um dos temas que a gente vai abordar rapidamente é a comunicação, e veio um insight que é o seguinte, né? E eu quero dividir com quem está nos assistindo aqui, ou que vai ver as gravações, né? Existem temas que devem ou merecem ser tratados pessoalmente. Sim. Existem temas que devem ou merecem ser tratados pessoalmente. Vale porque, slide, né, isso, exatamente. Na era da comunicação digital, às vezes eu vou lá e parará, mando, e perde toda a importância ou ganha uma importância que não deveria ganhar. Olha que interessante. É isso. Perde importância, então, às vezes um elogio que mexeria com a pessoa, que motivaria, perde a importância, ou então, pior do que isso, ganha uma importância que não deveria, porque quando você escreve, o conteúdo ele fica muito simplificado, ele não tem a linguagem não verbal do olhar, do gesto, do sorriso, da postura e assim por diante, né? Agora, o nosso segundo pilar é a força. Então, falamos da forma, o segundo pilar é a força. E na nossa visão, relacionada ao nosso tema aqui, o que nós estamos falando? Encorajar o desenvolvimento de habilidades de liderança em todos os níveis da equipe, para que possam tomar iniciativa durante crises ou lidando com o inesperado. Excelente. Isso é bem difícil, né? Excelente. O nosso parceiro Omar sempre traz aqui a questão da liderança do eu, né? Exatamente. E aí talvez a gente possa começar por aqui. Vamos fazer a liderança do eu, vamos ajudar as pessoas aí a se sentirem mais fortes e empoderadas dentro daquilo que elas fazem, né? Para que elas tenham mais autoconfiança dentro daquilo que elas entregam. Porque em um momento de crise, talvez a gente vai ter que trocar de posições em alguns momentos. Né? As pessoas precisam estar preparadas para... De repente, num momento você está na frente, daqui a pouco eu assumo, daqui a pouco o outro que está ali, a gente troca. E se as pessoas estiverem despreparadas, mas aí cabe a gente trabalhar, né, questões de pilares aí, autoconfiança seria o principal deles, né? Para que a pessoa se sinta realmente apta, né, a estar ali, a fazer parte, principalmente a contribuir. O quanto a gente vê, né, Vitor, nas nossas andanças por aí, às vezes as pessoas que estão ali estão por estar, né? Eu brinco sempre que eu digo que a missa do corpo presente, o corpo está ali, mas a mente eu não sei onde está. Né? Onde está a mente daquela pessoa? O que ela realmente sabe daquilo que ela está executando, daquilo que ela está entregando? Qual é a responsabilidade? Qual é o comprometimento? A impressão que a gente tem é que vem aquela fala, né? Ah, mas eu só trabalho aqui. E aí não vai funcionar. E outra coisa que a gente também vê nessa questão específica do encorajamento das pessoas se sentirem empoderadas, se sentirem capacitadas e livres para terem posturas mais de liderança, é que às vezes os líderes nos falam assim, né? Não, mas eu dou toda a abertura possível, né? Sim, a tua porta pode talvez estar aberta o tempo todo, mas quem é que tem coragem de cruzar? Isso. Quem é que tem coragem de passar pela porta e às vezes dar uma opinião, né? E ver a tua cara feia, ver o teu mau humor, ver a tua reação intempestiva, né? Então, a gente fala assim, não, eu incentivo, eu dou todo o apoio, mas na prática você precisa ver... Na prática não é bem isso que acontece. Se as pessoas se sentem estimuladas, né? E o terceiro pilar, né? Falamos da forma, falamos da força, vamos falar da flexibilidade, nada mais oportuno do que falar de flexibilidade, do que lidar com o inesperado, lidar com a crise, né? Então, é promover um ambiente onde o feedback e as ideias sobre como melhorar a preparação sejam
valorizados e incentivados, né? A gente já falou em inúmeras lives, vezes. né, do poder do feedback, mas não custa a gente repetir, né, Rô? Como é que a gente dá um feedback para alguém, hein? Bora lá, gente. Eu digo que eu sou a rainha do feedback, né? Porque onde eu passo, o pessoal pensa assim, meu, lá vem ela falar do feedback de novo. Eu digo, lá venho eu falar porque eu sei o quanto isso é importante, né? E olha, Vitor, eu tenho, né? Umas 2 semanas atrás eu estava numa empresa e depois que eu terminei, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu posso te dar um feedback? Eu digo, claro. Diz ela, olha, você esteve aqui conosco no ano passado e você já falou sobre isso e eu anotei. E esse aqui é o meu caderninho, diz ela, né? Do feedback que eu fiz para as pessoas e tal e tal. Eu quero te dizer que no primeiro momento as pessoas ficaram meio assustadas. Diz ela, mas hoje eu tenho uma nova equipe. Eu digo, bingo, é isso, né? Feedback é gasolina aditivada para as pessoas. Quando você não dá feedback para as pessoas, você está, né, roubando delas a oportunidade de desenvolvimento. Você traz uma questão importante, né, das pessoas terem aí um ambiente para que isso aconteça, quando você falou de força. Hoje em dia a gente também fala bastante, né, Vitor, da própria questão da segurança psicológica, né? Quando a gente quer preparar um ambiente para mudança, a gente precisa ter esse olhar do feedback, né? O próprio feedback, eu acho que já propõe, já traz à mesa a questão da segurança psicológica. Porque eu vou estar trazendo para o Vitor questões importantes, fundamentadas, daquilo que o Vitor precisa melhorar. E eu também vou estar aqui apta para ouvir aquilo que o Vitor acredita que eu, enquanto líder, preciso melhorar. Né? De uma maneira bem simples, bem rápida. Eu vou falar os pontos que a pessoa tem e está fazendo bem feito, né? Sempre com exemplo, para a gente criar a importância daquilo que a pessoa está fazendo. Eu vou falar os pontos que a pessoa precisa melhorar, né? Sempre com exemplo daquilo que as pessoas estão fazendo que poderia ser diferente. Eu vou encorajar as pessoas à mudança. Eu vou perguntar para elas o como elas se sentem, o quanto elas estão dispostas e disponíveis para mudar aquilo que de repente não está bacana. Eu vou perguntar o que o time pode fazer para contribuir com essa pessoa. E eu vou perguntar, por último, que eu digo que é a cereja do bolo, o quanto eu, enquanto líder, posso, né? Ou devo fazer, o que eu preciso fazer para que você que está do outro lado tenha um rendimento, uma performance, uma entrega, um resultado diferente. Então, é sim, né? Uma maneira de eu dar o feedback para o outro e uma maneira também de eu acolher aquilo que o outro quer trazer. Então, quando eu trago aqui a questão da segurança psicológica, é um ambiente onde eu realmente possa falar, onde as pessoas estão, né? Ensinadas também para receber isso. Isso, Né? maduras. Maduras, né? Maduras. A gente traz tanto aqui a questão da maturidade e onde eu também, enquanto líder, também vou ouvir aquilo que o outro lado tem para me dizer. Todos nós, né, Vitor? Todos nós, né? Vamos lá, vamos usar da nossa humildade aqui, ó. Nós temos inúmeros talentos, tem muita coisa boa, a gente faz muita coisa bacana, mas a gente tem muitos pontos a melhorar. E quando a gente olha para esses pontos, né? E acredita que pode fazer algo mais, está disposto a mudar, todos nós podemos dar um salto na nossa carreira. Não só na nossa carreira, eu acho que isso vale também, né? Como pessoa. Isso. E quem está nos acompanhando, o líder que está nos acompanhando, né? Antes de falar da Ieda, líder que está nos acompanhando, por favor, pare com essa mania errada de falar assim, eu vou te dar um feedback, e aí você chama a pessoa para chamar a atenção dela ou para dar uma bronca dela. Realmente, corrigir, chamar a atenção, dar uma bronca, intervir onde é necessário é fundamental. Mas isso não é dar feedback. Feedback é algo planejado, preferencialmente com um cronograma e com conteúdo, porque isso é planejado, né? E você ia comentar da Ieda? Olha, nós temos aqui uma pessoa que está nos acompanhando aqui, a Ieda, que se aposentou na semana passada, né, como supervisora escolar, e os professores agradeceram muito pelos feedbacks que ela fazia. A Ieda está conosco aqui, ó, toda semana. Isso, exatamente. Nossa gratidão, Ieda, por estar nos acompanhando. É isso aí. Muito bom, estamos finalizando a nossa live de domingo. Quarta-feira tem mais. É isso. E a gente gostaria de chamar a atenção dizendo o seguinte, olha, preparar sua equipe para o inesperado é um dos aspectos mais cruciais
da liderança moderna. Utilizando as estratégias que compartilhamos aí hoje com o pilar dos 3 Fs, você pode construir uma equipe que não apenas sobrevive, mas também prospera em face das adversidades. Gente, muito obrigado por estar conosco nesse domingo. Quarta-feira tem mais. A gente sempre deixa aquela recomendação de vocês repassarem para outras pessoas. Esse material fica gravado. Sim. E seguirem tanto eu, quanto a Rosane, quanto o Omar, quanto a Academia de Líderes 3Fs. Rô, faça uma excelente semana. É isso aí. Bora lá, gente. Para você também, Vitor, e para todo mundo que nos acompanha aqui. E também, gente, quem tiver aí algum tema bacana que quiser trazer à mesa, né? É bem-vindo. Traz para cá, porque a Academia de Liderança 3F aqui traz aquilo que é o mais utilizado quando a gente fala de gestão contemporânea, quando a gente fala aí de times de alta performance. Então, a sua opinião, a sua contribuição é muito bem-vinda. Grande abraço, faça uma ótima semana. Tchau, Rô. Beleza, tchau, tchau, Vitor.